A cidade noturna vibrava com seu ritmo habitual, as pessoas corriam para cuidar de seus negócios, as luzes da rua lançavam um brilho suave na calçada e o ar carregava o cheiro de pão fresco de uma padaria na esquina e o leve aroma de café de um café próximo. Tudo parecia normal, mas é em momentos como este que vidas podem mudar para sempre. Maria Lopes, uma senhora idosa de olhar bondoso e expressão cansada, colocava cuidadosamente um pé na frente do outro enquanto caminhava pela calçada, apoiada em uma bengala velha, mas resistente. Numa das mãos ela carregava uma pequena sacola de compras, pão, leite, alguns vegetais. Não muito, mas o suficiente para durar alguns dias. Apesar de sua fragilidade, havia dignidade em seus movimentos, uma resiliência silenciosa nascida de uma vida inteira de resistência. Ela passou por um grupo de adolescentes conversando animadamente do lado de fora de um supermercado e se dirigiu ao ponto de ônibus. Mas, de repente, seu caminho foi bloqueado quando uma viatura policial parou ao lado dela. As portas se abriram e dois homens uniformizados saíram, os policiais Bruno e Richie. Ai, vovó, Bruno gritou preguiçosamente. Ele era um homem corpulento com feições marcantes e um olhar frio e ilegível. O que você está fazendo aqui tão tarde? Maria ergueu os olhos, estreitando os olhos em confusão. Estou indo para casa, policial. Isso é um crime? Richie, mais jovem e mais magro, cruzou os braços com um sorriso malicioso. Recebemos uma denúncia sobre um batedor de carteira operando nesta área. Você corresponde à descrição. Um batedor de carteiras? Maria franziu a testa. Oh, acabei de comprar pão na loja. Não tenho nada além de comida e meu troco. Ah, então você não é apenas um ladrão, mas também um mentiroso? Bruno se aproximou, parando sobre ela. Maria não se mexeu, embora seus dedos apertassem levemente o cabo da bengala. Houve um lampejo de desafio em seus olhos, um fogo que não diminuiu com a idade. Eu não roubei nada, policiais. Você pode verificar meus bolsos. Que generoso da sua parte, zombou Richie. Antes que Maria pudesse reagir, ele arrancou a sacola de compras das mãos dela. Seu conteúdo caiu na calçada. A garrafa de leite quebrou, derramando um líquido branco no concreto. O que você está fazendo? Maria gritou, dando um passo trêmulo à frente. Verificando, Bruno respondeu com um sorriso, remexendo na bolsa dela como se esperasse encontrar produtos roubados. O que temos aqui? Nassa, um monte de pão e tomate. Você realmente pensou que poderia nos enganar? Maria cerrou os dentes, os lábios tremendo de raiva, mas sabia que discutir com a polícia era tão inútil quanto falar com uma parede de tijolos. Chega, ela disse com firmeza. Eu não fiz nada de errado. Ou sim? Richie deu um passo mais perto. Antes que Maria pudesse se afastar, ele empurrou seu ombro. Ela não teve tempo de se preparar. Suas pernas dobraram e ela caiu no chão duro, batendo de lado no meio-fio. Sua bengala caiu com um barulho oco ao lado dela. Assim é melhor, Bruno bufou. Agora talvez você diga a verdade. Maria lutou para se levantar, com a respiração superficial. A dor atingiu seu joelho, mas pior que isso foi a sensação de desamparo. Ajude-me, sua voz era apenas um sussurro. Uma pequena multidão se reuniu nas proximidades. Algumas pessoas ficaram congeladas, outras pegaram seus telefones, gravando a cena. Mas ninguém interveio. Ninguém queria se envolver. Bruno virou-se para os espectadores, sorrindo. Todos vocês entendem que essa mulher está infringindo a lei, certo? Ela está obstruindo o tráfego de pedestres, resistindo às ordens da polícia. Estamos apenas fazendo nosso trabalho. Silêncio. Algumas pessoas desviaram o olhar, outras trocaram olhares inquietos, mas ninguém falou. Maria cerrou os dentes e pressionou a palma da mão contra o chão, tentando mais uma vez se levantar, mas Richie agarrou seu pulso e puxou-a com força. Levante-se, senhora, ele zombou. Ou temos que ajudar? Eu posso, ela engasgou, mas antes que pudesse terminar, a dor explodiu em seu pulso. Bruno ergueu a bota e pisou na bengala dela, quebrando-a ao meio. Maria congelou, seu coração batendo forte. Por que, ela conseguiu sussurrar. Então você conhece o seu lugar, Richie riu. Naquele momento, o barulho agudo dos pneus perfurou o ar. Um SUV preto parou repentinamente a poucos metros de distância. A porta se abriu e uma figura alta saiu para a rua. As pessoas imediatamente o reconheceram. Cristiano Ronaldo. O ar ficou parado. Até Bruno e Richie hesitaram por uma fração de segundo, percebendo quem estava diante deles. Ronaldo deu um passo à frente, o rosto uma máscara elegível. Seus punhos estavam cerrados, toda a sua postura irradiava autoridade silenciosa. O que está acontecendo aqui? Sua voz estava calma, mas havia um tom inconfundível nela. Bruno tentou manter o controle da situação. Ele endireitou os ombros e cruzou os braços sobre o peito. Isso não é da sua conta, Sr. Ronaldo. Estamos mantendo a ordem.
Ronaldo olhou para Maria, que ainda tremia, as mãos enrugadas lutando para se manter firme. É assim mesmo? Sua voz estava gelada. Isso é o que você chama de ordem? A multidão sussurrou entre si. Alguns já haviam iniciado a transmissão ao vivo. Havia muitos vídeos do incidente, mas agora o jogador de futebol mais famoso do mundo estava no meio de tudo. Bruno sentiu uma gota de suor na têmpora. Esta mulher tem problemas jurídicos, disse ele, embora sua voz não tivesse a confiança habitual. Ronaldo não tirou os olhos dele. Então, lentamente, ele enfiou a mão no bolso, tirou o telefone e ligou a câmera. Diga isso de novo, disse ele. Silêncio. Maria lutou para acalmar a respiração, olhando para seu salvador inesperado. Em seus olhos, havia um leve brilho de esperança, esperança que havia desaparecido há poucos momentos. A multidão prendeu a respiração. O jogo estava apenas começando. Os dedos de Ronaldo apertaram o telefone enquanto ele o segurava, sua câmera agora capturando os rostos dos dois policiais. Seus olhos permaneceram fixos em Bruno, a tensão no ar era espessa o suficiente para ser cortada com uma faca. A multidão ao redor deles havia aumentado, as pessoas sussurravam, gravavam, seus rostos eram uma mistura de choque e silenciosa expectativa. Alguns ainda hesitaram, sem saber se deveriam intervir, mas a presença de Ronaldo mudou a energia do momento. A dinâmica de poder começou a ruir. Bruno endireitou as costas, seu rosto se contorcendo em algo entre aborrecimento e preocupação. Richie se mexeu desconfortavelmente, os dedos se contraindo como se estivesse ansioso para pegar o bastão. Eu disse, a voz de Ronaldo estava calma, mas havia uma autoridade inconfundível nisso. Repita o que você acabou de dizer. Deixe o mundo inteiro ouvir isso. Bruno lambeu os lábios, lançando um olhar para Richie. Pela primeira vez, o peso de suas ações pareceu incidir sobre eles. Eles não tinham apenas assediado uma velha indefesa no escuro, eles tinham feito isso na frente de uma plateia, e agora essa plateia tinha um dos rostos mais reconhecíveis do mundo no centro. Desligue isso, disse Bruno finalmente, com a voz mais baixa agora. Você não tem o direito de registrar a atividade policial. Ronaldo arqueou uma sobrancelha. Tenho todo o direito quando vejo uma mulher inocente sendo espancada na rua. Maria, ainda tremendo, tentou ficar de joelhos. Ronaldo imediatamente se agachou ao lado dela, a mão grande apoiada levemente em seu ombro. Seu aperto era firme, reconfortante, mas gentil. Senhora, você está ferida? Ele perguntou, sua voz caindo para algo mais suave. Maria piscou para ele, como se estivesse lutando para compreender o momento. Seu corpo frágil tremia de exaustão e medo, mas a gentileza no rosto de Ronaldo era inegável. Minha perna, meu pulso, ela sussurrou. A mandíbula de Ronaldo apertou. Seus olhos se voltaram para os policiais, sua paciência se esgotando perigosamente. Você quebrou a bengala dela, disse ele, com a voz mais fria agora. E você a agrediu. Richie soltou uma risada curta, tentando recuperar alguma aparência de controle. Olha, superstar, não sei que fantasia você construiu na cabeça, mas essa mulher estava resistindo às ordens da polícia. Existindo? Ronaldo revidou, com a voz afiada. A multidão murmurou em concordância. O equilíbrio de poder mudou completamente agora. Ninguém estava apoiando os policiais. As pessoas sussurravam em seus telefones, trocavam mensagens com amigos, compartilhavam a transmissão ao vivo e inundavam as redes sociais com perguntas. Então, o primeiro som de sirenes ecoou ao longe. Os rostos de Bruno e Richie empalideceram. Um segundo carro-patrulha virou a esquina e parou repentinamente ao lado da cena do crime. As portas se abriram e um oficial superior, o capitão Alvarez, saiu. Seu uniforme era impecável, seus movimentos precisos. Ele era um homem que estava na polícia há anos, e mesmo pela maneira como andava, ficava claro que não era do tipo que tolerava problemas, especialmente quando envolviam más relações públicas. Seus olhos penetrantes percorreram a cena, a multidão, a bengala quebrada, a idosa tremendo na calçada, e finalmente, Cristiano Ronaldo parado na frente de seus homens, com o telefone ainda na mão, gravando tudo. O que diabo está acontecendo aqui? Alvarez exigiu, sua voz cortando a tensão como uma faca. Bruno engoliu em seco. Senhor, esta mulher. Economize, Alvarez retrucou, já sentindo que qualquer explicação que Bruno tivesse não iria se sustentar. Há 10 minutos que recebo chamadas da sede sobre este incidente. O seu olhar voltou-se para Ronaldo. Senhor. Ronaldo, presumo que você tenha algo a acrescentar? Ronaldo assentiu, colocando o telefone no bolso. Esta mulher, disse ele, apontando para Maria, foi assediada, acusada de um crime que não cometeu, atirada ao chão e teve a bengala quebrada pelos seus agentes. Seu tom era afiado agora. Eles bateram nela. E eles pensaram que poderiam escapar impunes. Os lábios de Alvarez se estreitaram. Seus olhos escureceram quando voltaram para seus homens. Isso é verdade?
Ele perguntou, sua voz perigosamente calma. Bruno hesitou. Richie abriu a boca, mas qualquer desculpa que ele estava prestes a dar morreu em sua garganta. Ele olhou para Bruno, implorando silenciosamente por uma resposta. O rosto de Alvarez endureceu. Eu vejo. Então, antes que qualquer um dos policiais pudesse reagir, ele se virou para os 2 policiais que haviam chegado com ele. Algemos? O rosto de Bruno ficou vermelho. O quê? Você me ouviu, disse Alvarez friamente. Força excessiva, abuso de autoridade e perigo público. Os olhos de Richie se arregalaram em descrença. Capitão, você não pode estar falando sério. Sério? Alvarez repetiu, aproximando-se. Sua voz permaneceu perigosamente suave, mas suas palavras atingiram como um martelo. Você acabou de agredir uma velha diante das câmaras. Na frente de Ronaldo. E agora o mundo inteiro sabe disso. Os oficiais atrás dele não hesitaram. Eles deram um passo à frente, agarrando os pulsos de Bruno e Richie, torcendo-os nas costas e prendendo as algemas com cliques nítidos. A multidão irrompeu em murmúrios e depois em aplausos. Maria soltou um suspiro trêmulo, lágrimas se formando em seus olhos cansados enquanto ela olhava para Ronaldo, a descrença tomando conta dela. Acabou, ela sussurrou. Ronaldo sorriu gentilmente, afastando alguns fios de cabelo grisalho da testa dela. Acabou. Ele se voltou para Alvarez. Ela precisa de atenção médica. Alvarez assentiu. Vamos chamar uma ambulância. Então, depois de um momento, ele suspirou e encontrou o olhar de Ronaldo. Não vou fingir que não temos problemas neste departamento, Sr. Ronaldo. Mas isto é um desastre. É mais do que isso, disse Ronaldo, com a voz mais baixa agora. É uma doença. E precisa ser curado. A multidão continuou gravando enquanto Bruno e Richie eram escoltados até a segunda viatura. As pessoas sussurravam, algumas balançando a cabeça, outras ainda maravilhadas com o que acabavam de testemunhar. A presença de Ronaldo transformou o que poderia ter sido mais uma injustiça varrida para debaixo do tapete num escândalo internacional. Poucos minutos depois, uma ambulância chegou e os paramédicos saíram para ver como Maria estava. Um deles se ajoelhou ao lado dela, examinando cuidadosamente seu pulso. Vamos levá-lo ao hospital, disse o paramédico. Você vai ficar bem, senhora. Maria parecia hesitante, como se não tivesse certeza se deveria aceitar ajuda. Ronaldo se inclinou e sorriu. Eu irei com você, ele assegurou a ela. Seus lábios tremeram antes que ela assentisse. Ao colocá-la na maca, Ronaldo caminhou ao lado dela, sua presença firme e reconfortante. As câmaras o seguiram, o momento sendo transmitido para todo o mundo. Antes de entrar na ambulância, Ronaldo voltou-se para a multidão. Seu olhar passou por eles, tantos rostos, tantas pessoas que assistiram, filmaram e hesitaram. Da próxima vez, disse ele, sua voz ecoando pela rua silenciosa, não espere que alguém pare com isso. E com isso ele subiu na ambulância, as portas se fechando atrás dele. As sirenes soaram mais uma vez enquanto eles partiam, deixando para trás uma cidade mudada para sempre. A ambulância movia-se continuamente pelas ruas, o som rítmico das sirenes ecoando na noite. Lá dentro, Maria estava deitada na maca, os dedos frágeis agarrando o cobertor que a cobria. Apesar da exaustão gravada em suas feições, seus olhos permaneceram alertas, disparando entre o paramédico que verificava seus sinais vitais e Ronaldo, que estava sentado ao lado dela. Bruno lambeu os lábios, lançando um olhar para Richie. Pela primeira vez, o peso de suas ações pareceu incidir sobre eles. Eles não tinham apenas assediado uma velha indefesa no escuro, eles tinham feito isso na frente de uma plateia, e agora essa plateia tinha um dos rostos mais reconhecíveis do mundo no centro. Desligue isso, disse Bruno finalmente, com a voz mais baixa agora. Você não tem o direito de registrar a atividade policial. Ronaldo arqueou uma sobrancelha. Tenho todo o direito quando vejo uma mulher inocente sendo espancada na rua. Maria, ainda tremendo, tentou ficar de joelhos. Ronaldo imediatamente se agachou ao lado dela, a mão grande apoiada levemente em seu ombro. Seu aperto era firme, reconfortante, mas gentil. Senhora, você está ferida? Ele perguntou, sua voz caindo para algo mais suave. Maria piscou para ele, como se estivesse lutando para compreender o momento. Seu corpo frágil tremia de exaustão e medo, mas a gentileza no rosto de Ronaldo era inegável. Minha perna, meu pulso, ela sussurrou. A mandíbula de Ronaldo apertou. Seus olhos se voltaram para os policiais, sua paciência se esgotando perigosamente. Você quebrou a bengala dela, disse ele, com a voz mais fria agora. E você a agrediu. Richie soltou uma risada curta, tentando recuperar alguma aparência de controle. Olha, superstar, não sei que fantasia você construiu na cabeça, mas essa mulher estava resistindo às ordens da polícia. Existindo? Ronaldo revidou, com a voz afiada.
A multidão murmurou em concordância. O equilíbrio de poder mudou completamente agora. Ninguém estava apoiando os policiais. As pessoas sussurravam em seus telefones, trocavam mensagens com amigos, compartilhavam a transmissão ao vivo e inundavam as redes sociais com perguntas. Então, o primeiro som de sirenes ecoou ao longe. Os rostos de Bruno e Richie empalideceram. Um segundo carro patrulha virou a esquina e parou repentinamente ao lado da cena do crime. As portas se abriram e um oficial superior, o capitão Alvarez, saiu. Seu uniforme era impecável, seus movimentos precisos. Ele era um homem que estava na polícia há anos, e mesmo pela maneira como andava, ficava claro que não era do tipo que tolerava problemas, especialmente quando envolviam más relações públicas. Seus olhos penetrantes percorreram a cena, a multidão, a bengala quebrada, a idosa tremendo na calçada, finalmente, Cristiano Ronaldo parado na frente de seus homens, com o telefone ainda na mão, gravando tudo. O que diabo está acontecendo aqui? Alvarez exigiu, sua voz cortando a tensão como uma faca. Bruno engoliu em seco. Senhor, esta mulher. Economize, Alvarez retrucou, já sentindo que qualquer explicação que Bruno tivesse não iria se sustentar. Há 10 minutos que recebo chamadas da sede sobre este incidente. O seu olhar voltou-se para Ronaldo. Senhor. Ronaldo, presumo que você tenha algo a acrescentar? Ronaldo assentiu, colocando o telefone no bolso. Esta mulher, disse ele, apontando para Maria, foi assediada, acusada de um crime que não cometeu, atirada ao chão e teve a bengala quebrada pelos seus agentes. Seu tom era afiado agora. Eles bateram nela. E eles pensaram que poderiam escapar impunes. Os lábios de Alvarez se estreitaram. Seus olhos escureceram quando voltaram para seus homens. Isso é verdade? Ele perguntou, sua voz perigosamente calma. Bruno hesitou. Richie abriu a boca, mas qualquer desculpa que ele estava prestes a dar morreu em sua garganta. Ele olhou para Bruno, implorando silenciosamente por uma resposta. O rosto de Alvarez endureceu. Eu vejo. Então, antes que qualquer um dos policiais pudesse reagir, ele se virou para os 2 policiais que haviam chegado com ele. Algemos? O rosto de Bruno ficou vermelho. O quê? Você me ouviu, disse Alvarez friamente. Força excessiva, abuso de autoridade e perigo público. Os olhos de Richie se arregalaram em descrença. Capitão, você não pode estar falando sério. Sério? Alvarez repetiu, aproximando-se. Sua voz permaneceu perigosamente suave, mas suas palavras atingiram como um martelo. Você acabou de agredir uma velha diante das câmaras. Na frente de Ronaldo. E agora o mundo inteiro sabe disso. Os oficiais atrás dele não hesitaram. Eles deram um passo à frente, agarrando os pulsos de Bruno e Richie, torcendo-os nas costas e prendendo as algemas com cliques nítidos. A multidão irrompeu em murmúrios e depois em aplausos. Maria soltou um suspiro trêmulo, lágrimas se formando em seus olhos cansados enquanto ela olhava para Ronaldo, a descrença tomando conta dela. Acabou, ela sussurrou. Ronaldo sorriu gentilmente, afastando alguns fios de cabelo grisalho da testa dela. Acabou. Ele se voltou para Alvarez. Ela precisa de atenção médica. Alvarez assentiu. Vamos chamar uma ambulância. Então, depois de um momento, ele suspirou e encontrou o olhar de Ronaldo. Não vou fingir que não temos problemas neste departamento, Sr. Ronaldo. Mas isto é um desastre. É mais do que isso, disse Ronaldo, com a voz mais baixa agora. É uma doença. E precisa ser curado. A multidão continuou gravando enquanto Bruno e Richie eram escoltados até a segunda viatura. As pessoas sussurravam, algumas balançando a cabeça, outras ainda maravilhadas com o que acabavam de testemunhar. A presença de Ronaldo transformou o que poderia ter sido mais uma injustiça varrida para debaixo do tapete num escândalo internacional. Poucos minutos depois, uma ambulância chegou e os paramédicos saíram para ver como Maria estava. Um deles se ajoelhou ao lado dela, examinando cuidadosamente seu pulso. Vamos levá-lo ao hospital, disse o paramédico. Você vai ficar bem, senhora. Maria parecia hesitante, como se não tivesse certeza se deveria aceitar ajuda. Ronaldo se inclinou e sorriu. Eu irei com você, ele assegurou a ela. Seus lábios tremeram antes que ela assentisse. Ao colocá-la na maca, Ronaldo caminhou ao lado dela, sua presença firme e reconfortante. As câmaras o seguiram, o momento sendo transmitido para todo o mundo. Antes de entrar na ambulância, Ronaldo voltou-se para a multidão. Seu olhar passou por eles, tantos rostos, tantas pessoas que assistiram, filmaram e hesitaram. Da próxima vez, disse ele, sua voz ecoando pela rua silenciosa, não espere que alguém pare com isso. E com isso ele subiu na ambulância, as portas se fechando atrás dele. As sirenes soaram mais uma vez enquanto eles partiam, deixando para trás uma cidade mudada para sempre. A ambulância movia-se continuamente pelas ruas,
o som rítmico das sirenes e quando na noite. Lá dentro, Maria estava deitada na maca, os dedos frágeis agarrando o cobertor que a cobria. Apesar da exaustão gravada em suas feições, seus olhos permaneceram alertas, disparando entre o paramédico que verificava seus sinais vitais e Ronaldo, que estava sentado ao lado dela. O paramédico pressionou suavemente seu pulso inchado, balançando a cabeça levemente. Você tem sorte. Não está quebrado, apenas muito machucado. Seu joelho precisará descansar um pouco, mas não há fraturas. Maria exalou trêmula. Não me sinto com muita sorte. Ronaldo se inclinou, seus olhos escuros cheios de uma preocupação silenciosa. Você está agora, ele disse suavemente. Você está seguro? Maria engoliu em seco. A realidade do que acabara de acontecer estava se estabelecendo. Pela primeira vez, seu corpo começou a tremer, não apenas pela dor, mas pelo peso de tudo isso. Ela foi jogada no chão, humilhada, espancada no meio de uma cidade onde passou a vida inteira. Se Ronaldo não tivesse chegado, ela nem queria pensar no quanto poderia ter sido pior. Seu lábio tremeu. Eles iam me matar. Ronaldo estendeu a mão, colocando uma mão quente sobre a dela. Seu aperto era firme e constante. Não, eles não estavam. Eu não teria permitido. Uma risada pequena e trêmula escapou de seus lábios. Você apareceu do nada, como um anjo. Ronaldo sorriu, balançando a cabeça. Eu não iria tão longe. Mas Maria não estava exagerando. Ela se sentiu tão pequena, tão impotente, enquanto os oficiais esmagavam sua dignidade sob as botas. Então, de repente, chegou um dos homens mais famosos do mundo e tudo mudou. Maria virou a cabeça para ele, seu olhar cheio de algo mais profundo que gratidão. Por que você parou? A maioria das pessoas, elas apenas assistiram. A expressão de Ronaldo escureceu ligeiramente, sua mandíbula se contraiu. Porque ninguém deveria passar por isso sozinho. Maria olhou para ele por um longo momento, examinando seu rosto como se visse algo que as câmaras e os flashes nunca capturaram. Você já? Ela perguntou suavemente. A postura de Ronaldo permaneceu composta, mas algo brilhou atrás de seus olhos. Uma sombra de algo mais profundo, algo mais pesado. Ele não respondeu imediatamente, e aquele silêncio foi resposta suficiente. O coração de Maria doou, não só por ela, mas por ele. A ambulância fez uma curva fechada e o hospital apareceu. Uma multidão já estava reunida do lado de fora, repórteres, fotógrafos, pessoas segurando seus telefones, luzes piscando cortando a noite como pequenas explosões. O estômago de Maria deu um nó. Eu não quero toda essa atenção. Ronaldo olhou pela janela e depois para ela. Não se preocupe. Eu cuidarei disso. A ambulância parou e, em segundos, as portas se abriram. O flash ofuscante das câmaras inundou o espaço. Os jornalistas gritavam perguntas, as suas vozes colidindo com uma parede de ruído caótico. Ronaldo, o que aconteceu? Quem é a mulher? A polícia realmente a atacou? Você está apresentando queixa? Você acha que isso desencadeará um movimento maior? Os paramédicos moveram-se rapidamente, empurrando a maca de Maria para frente, mas o barulho e as luzes piscando a deixaram tonta. Sua respiração acelerou. Então, Ronaldo se mexeu. Ele ficou na frente dela, protegendo-a das câmaras como uma parede impenetrável. Seu corpo imponente bloqueava a visão da maior parte dos repórteres, e o ar de repente pareceu diferente, mais pesado, carregado. Ele ergueu a mão, silenciando-os sem precisar dizer uma palavra. A multidão caiu em um silêncio desconfortável. Ronaldo exalou lentamente antes de falar, sua voz superando o silêncio. Vocês todos querem uma declaração? Seu tom era frio e controlado. Multar. Os repórteres se prepararam, as câmaras apontadas, prontos para capturar o que quer que ele estivesse prestes a dizer. Esta mulher, ele apontou para Maria, que o observava com os olhos arregalados, é a mãe de alguém. A avó de alguém. Ela é um ser humano que foi atacado por nenhuma razão além de estar no lugar errado na hora errada. Suas palavras soaram como um trovão, fazendo a multidão se mexer desconfortavelmente. O que aconteceu esta noite foi nojento. 2 homens que juraram servir e proteger optaram por abusar do seu poder. Eles pensaram que ninguém iria detê-los. Eles pensaram que poderiam escapar impunes. Ele respirou fundo, examinando os repórteres com o olhar, desafiando-os a desafiá-lo. Mas eles não escaparam impunes. A multidão se agitou. Não se trata apenas de um incidente, continuou ele. Isto é sobre o mundo em que vivemos. É sobre as pessoas que desviam o olhar quando veem injustiça porque não querem se envolver. É sobre o poder ser usado para controlar em vez de proteger. Ele deixou suas palavras penetrarem antes de desferir o golpe final. Isso acaba agora. Por um momento, ninguém falou. Ninguém se mexeu. Até os jornalistas, treinados para distorcer as palavras e controlar as narrativas, pareciam congelados sob o peso do que acabavam de ouvir. A mandíbula de Ronaldo ficou tensa.
Não há mais perguntas. Com isso, ele se voltou para Maria e caminhou ao lado dela enquanto os paramédicos a levavam para o hospital. Atrás deles, o mundo já estava reagindo. Dentro do hospital o clima era mais tranquilo, mas não menos intenso. Médicos e enfermeiras agiram rapidamente, avaliando os ferimentos de Maria. Ronaldo permaneceu ao seu lado, recusando-se a sair, embora a equipe médica lhe garantisse que ela ficaria bem. Maria, deitada na cama do hospital, virou a cabeça para ele com olhos cansados. Você não precisa ficar. Ronaldo puxou uma cadeira e sentou-se, esticando as longas pernas à sua frente. Eu sei. Ela o estudou por um momento e depois suspirou. Você me lembra meu filho. Os lábios de Ronaldo curvaram-se ligeiramente. Sim? Ele também era teimoso. Eles compartilharam uma risada baixa antes que a expressão de Maria se suavizasse. Você acha, alguma coisa vai mudar? O sorriso de Ronaldo desapareceu, substituído por algo mais sombrio. Acho que a mudança é lenta. Muito lento. Mas momentos como este? Eles são importantes. Maria assentiu, seus dedos apertando levemente o cobertor. Espero que sim. Ronaldo olhou para a janela, onde as luzes da cidade brilhavam ao longe. Ele vai. Uma enfermeira entrou segurando uma prancheta. Senhora Lopes, vamos mantê-lo durante a noite para observação. Tudo parece bem, mas queremos ter certeza. Maria suspirou, balançando a cabeça. Obrigado. A enfermeira virou-se para Ronaldo. Você fez uma coisa boa esta noite. Ronaldo balançou a cabeça. Não. Eu fiz o que qualquer um deveria fazer. A enfermeira sorriu tristemente. Talvez. Mas nem todo mundo faz isso. Ronaldo olhou para Maria, que já lutava contra o sono, a exaustão puxando-a para baixo. Ele enfiou a mão na bolsa e tirou algo cuidadosamente embrulhado em tecido. Isto é para você. Maria piscou sonolenta, seus dedos se atrapalhando para desembrulhá-lo. A Portugal Jersey. Mas não qualquer camisa. Estava assinado, com uma mensagem simples escrita no verso. Você não é invisível. Lágrimas brotaram de seus olhos. Ronaldo deu um tapinha no ombro dela. Descansa agora. Ela assentiu, apertando a camisa contra o peito. Quando ele se levantou e se virou para sair, seu telefone tocou. Uma enxurrada de notificações. O mundo estava assistindo. Os protestos já estavam começando. As pessoas exigiam justiça. Ronaldo exalou, passando a mão pelos cabelos. Ele não tinha a intenção de iniciar uma revolução. Mas talvez fosse hora de um. Quando ele saiu para a noite, a cidade parecia diferente. Mais alto. Acordado. E pela primeira vez em muito tempo, ele teve esperança de que esse momento não fosse esquecido. Porque pessoas como Maria mereciam mais do que a sobrevivência. Eles mereciam justiça. E a justiça estava muito atrasada.